pode ajuda os tutores sempre atentos e cheios de amor e carinho pelos bichinhos. Sempre com bem, mais tarde tudo fica mais tranquilo. Vem com a gente na segunda temporada do Bem Mais Pode, que seu pet agradece com beijinhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bem Mais Pode, o podcast da Clínica Bem Mais Pet. Agradeço ao IMA e à Prefeitura de Campinas pela oportunidade de trazer um conteúdo relevante da medicina veterinária para as pessoas que nos acompanham. Hoje eu estou com dois convidados extremamente especiais aqui, Dr. Sander, doutora Ana, são meus parceiros lá na clínica, e eles vão contar um pouquinho pra gente sobre a trajetória deles. E o Dr. Sander tem mais de 20 anos aí de carreira, vai falar pra gente sobre essas atualizações da medicina veterinária, como tem passado o tempo e como a veterinária mudou nesse tempo, né, Sander? Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, Sander, contar um pouquinho da sua história para as pessoas que estão assistindo a gente. Vamos lá, a história é longa. Meu nome é Sander, né? Sander Scotto, trabalho com veterinária há 25 anos aí, completando 25 anos agora. Especialista em radiodiagnóstico de pequenos animais. E veterei ultrassonografia veterinária 2001, 2002, os dois aí desde... Tem tempo, hein? Tem outras especializações aí, tem patologia clínica também, que eu faço já desde 2005. Eu também, pô, faz tempo, já nem lembro disso. Já foi professor de faculdade. Universitário, fiquei na área docente aí algum tempo. Trabalhei com bastante áreas diferentes da veterinária também. Trabalhei com microbiologia, bastante tempo em áreas diferentes, mas sempre assim, o foco foi pequenos animais, né? Sempre com pequenos animais. De vez em quando aparecem uns desafios aí com grandes também, né? Aparece, a gente tenta, alguma coisa já fiz com mais rotina também. Mas sempre voltado mais para pequenos animais, para os pets, né? Em geral. Sim. E a doutora Ana? A Ana já tem um pouco menos de tempo de formada aí, né, Ana? Mas já tem uma bagagem. Conta um pouquinho da sua história aqui pro pessoal que tá assistindo. Eu sou formada há menos tempo, né? Eu me formei em dezembro de 2023. Logo depois que eu me formei, eu fiz um ano de aprimoramento profissional em medicina veterinária. E foi um período muito enriquecedor para mim. Agora eu sou plantonista, tô na clínica com a Labra. E vamos lá, gente, vamos falar. O Sander, como era a veterinária 25 anos atrás? Quando você começou a trabalhar, conta pra gente como que era o mundo da veterinária. Era bem diferente do que é hoje em dia, né? A verdade, assim, a gente não tinha... Primeiro que a gente não tinha tantas faculdades, tantos cursos, né? O número era bem menor aí de veterinários, de colegas mesmo, né? A oferta de cursos de especialização era bem menor, mesmo em termos de equipamento, de recursos, né, da época aí, né, para a gente oferecer a determinadas áreas, aí tudo era bem diferente, a gente não tinha especialidades. Na verdade, acho que eu fui das primeiras turmas aí de especialistas em radiodiagnóstico veterinário, né, só especialização. Na época, se você quisesse ter algum tipo de especialização diferenciada, você teria que fazer um mestrado, um doutorado, ficar dentro da área acadêmica aí, né, na área de pesquisa. Aí que a gente começou a buscar, começou a expandir um pouco, meio que na época que eu me formei, entre 2 anos atrás, aí um pouco pra frente. Conta aquela historinha lá da televisão, daquele cliente que você falou que parecia... Aquela história é boa. Primeiro ultrassom. Primeiro ultrassom que você fez. A gente ainda, na época, o aparelho de ultrassom era portátil já, mas era assim, era, entre aspas, o resto da medicina humana, né? A gente não tinha equipamento especializado para veterinária, coisa assim. Então a gente comprava, as clínicas, os veterinários usavam os equipamentos fabricados para medicina humana e que o médico não usava mais, né? Aí a gente acabava pegando, comprando, muitas vezes até trocando, o pessoal deixava até meio que em consignação também e tal, pra gente usar. E era um aparelho minúsculo, assim, a tela dele era bem pequena. O monitor era bem pequeno, aquela imagem parecida com TV analógica ainda, né? Monitor ainda, não era nem digital, nada. Parece aqueles PC antigos, né? Monitor de TV antigo, que tinha aquela... Tubo, né? Pra trás, tubo, tudo mais. E o dono da cachorra era médico, né? O tutor, né? Era médico e
Eu contando que a cachorra tava com piometra e eu mostrando, ó, tem... Então, esse aqui é o útero dela, tem cisto no ovário, isso é isso é aquilo, né, tudo. Aí, tremendo, primeira vez que tava sozinho, né, assim, fazendo ultrassom. Até então, sempre acompanhado com outro profissional e tal. O dono da cachorra veio pra mim e falou: doutor, você vai me desculpar, mas você não tá vendo nada aí não. Você tá mais com uma sessão espírita do que pra um ultrassom. Então ele era tão complicado de ver que ele era anestesista na época, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ela tava com piometra, né? Você conseguiu enxergar. Cirurgia, tudo, deu tudo certo. Na época, eu mesmo que fiz a cirurgia também, não era, né? Assim, a gente não tinha essa de ter cirurgião, ter anestesista, era meio que tudo... O veterinário fazia né? tudo, né? E o raio-x naquela época já era portátil, não, né? Era só em salas. Geralmente só para grandes a gente usava para, né, para cavalo, para grandes animais usava portátil, mas era aquela coisa, né? Não tinha como, tinha que revelar. Então a gente fazia várias radiografias para levar para uma sala escura, para passar no revelador, no fixador, trabalho. lavar, tudo para ver qual que ficou boa. Se precisasse, a gente voltava para lá. Você tinha que voltar para ver se ficou bom, se não ficou, qual que ia usar ou não. Às vezes perdia o dia inteiro para E fazer. quanto tempo era pra dar um laudo desse? Várias vezes nem o laudo não ia, né? Ia com a imagem só e tratava, porque assim, a gente não tinha essa especialização, né? De radiologista, assim, tava bem começando, né? Então várias vezes a gente só fazia a imagem, como eu te falei, tipo, você ia fazer o boleto, o jarrete de um cavalo, você fazia às vezes 16, 20, 24 projeções diferentes. Mas esse é pequenininho, Tinha assim. os diferentes. Não, aí tinha filme diferente, né? Os filmes diferentes. Mas assim, o emissor de raio portátil a gente já tinha. Não tinha o digitalizador da imagem. Então a gente tinha que fazer várias imagens diferentes. Tinha que ter o chassi, o ecrã, porque eu não podia abrir o filme para lugar claro, para não velar, né? Não estragar a imagem que foi feita. Fazer a imagem, levar para uma sala escura para revelar, ver qual ficou boa, que ângulo que ficou melhor. É quase uma tomografia, ainda é, né? Tem que fazer em vários ângulos diferentes, né? Sim. Ou de grandes animais, dependendo da região que você for fazer. Fazer o tórax de um cavalo, você tem que fazer tudo separado. Não tem uma placa, um filme que caiba tudo, né? Tem que fazer separado também. Olha o trabalho. E hoje, gente, pra quem. Assim, hoje vocês vão perceber que é muito mais fácil, né? Quem ainda não fez um raio-x ou um ultrassom do seu pet, a gente faz dentro do consultório, né? A gente só usa os equipamentos de proteção pro caso do raio-x, a imagem sai na hora. Então, o Soner bate a projeção do raio-x, no computador já sai, ele numa tela já sai a imagem. Então, olha, Wi-Fi em 2 minutos já tá no já tá. computador. Como a tecnologia ajudou aí nessa parte de diagnóstico, né? E a Ana foi para essa parte de aprimoramento, ficou um ano aí e trabalhou aí numa rotina bem intensa, né, Ana? Como que foi essa parte aí para você? Bom, a residência, né, ela foi um período extremamente enriquecedor, né, na minha rotina. Agregou muito, né, tanto na parte profissional, né, tive um amadurecimento muito grande ali, né. E, assim, foi um período incrível, porque ali foi que na intensa rotina eu me desenvolvi, né, como profissional e tudo mais. De tudo ali que eu vivi, foi um período muito, muito, muito enriquecedor. Foi muito agregador pra mim, tá? Tanto pessoal quanto profissional, foi muito bom. E assim, né? Inicialmente, acho que o maior desafio ali pra mim, né, como recém-formada, era pensar um pouquinho, né, e tentar ter um pouquinho mais de firmeza e confiança, né, nas decisões clínicas. Porque quando a gente é recém-formado, a gente tem muita insegurança, a gente precisa lidar ali com decisões muito rápidas, e aí também, às vezes, a gente tem limitação de informação, tem muitas limitações, né? Então, acho que esse foi ali um dos maiores desafios. E aí, tentar, né, conciliar o raciocínio clínico, desenvolver tudo isso. Porque para quem não conhece, o que a gente está falando do aprimoramento, residência, é uma oportunidade que as universidades dão para recém-formados, né? Para pegar a rotina
assim, de cara. Eles soltam você lá pra fazer um pouco de tudo. E geralmente é um público um pouco mais carente. Então tem as consultas, os exames são mais em conta, até porque vocês estão aprendendo, né? Estão lá nessa fase. E aí é uma rotina intensa. E aí a gente volta lá pra essa parte, né, de antes e hoje. A ansiedade desses tutores, né? Que eles chegam hoje na clínica e eles querem o resultado tudo na hora. Eles querem fazer tudo na hora. E antigamente não tinha isso, né? Você tinha que esperar. Com essa parte de laboratório clínico também a gente vê. Hoje eu fui fazer exame do meu filho ontem, né? O laboratório pediu 3 dias para liberar o resultado do exame de sangue. A gente pede 24 horas e tem tutor que quer bater na gente, fala 24 horas. Estão cobrando resultado já, né? Se você não fosse receber, mas geralmente você recebe uma prévia, tudo. Sim. Né? Coisa assim. Ah, lógico que existem casos que são emergenciais, às vezes precisa passar por uma cirurgia de emergência, às vezes precisa de uma coisa muito rápida. Mas às vezes na rotina mesmo, às vezes você tá ali com um problema que nem é tão grave. A primeira vez, desculpa, a primeira vez que eu ofereci pra fazer um hemograma de um cachorro, o dono do cachorro deu risada. Sério? Ele falou, mas fazer hemograma pra quê? Não faz nem de gente direito, eu vou fazer do cachorro. Se eu levo no doutor, não sei o que lá, ele já sabe o que ele tem, tudo, tá? Mas leva lá. Não, e os bichos não falam, né? É difícil pra gente fechar um diagnóstico, a gente precisa de exames pra fechar um diagnóstico preciso. E os animais, cada vez mais a gente se aproxima da medicina humana, né? Em questão de tecnologia e de fechamento de diagnóstico. Os animais têm doenças assim como a gente, então tem ali diabetes, problemas hormonais, problemas articulares. Então tudo que a gente tem, os bichos também têm. E precisa investigar, precisa fazer esses exames. Tem algum caso, assim, que você se lembra que seja legal também pra gente compartilhar aí de antigamente, Sander? Mais algum caso? Tem vários. Ah, tem vários, São vários, assim. Tem os mais raros, né? Tem coisas que eu peguei 1 ou 2 vezes só, tipo Diotofirma renale, por exemplo. Peguei 2 vezes, né? Um verme, né? Que Forma de rim, gente. fica no rim, fica alojado no rim dos cães, tudo. Inclusive o ser humano pode pegar também, né? Zoonose, no caso. Nesse tempo todo eu só vi 2 vezes, assim, de eu fazer o exame, fazer o ultrassom e identificar tal. E foi aqui em Campinas mesmo? Um deles foi aqui em Campinas, não tem nem muito tempo. Sério? Teve muito problema lá no Rio Grande do Sul, ano passado, né? Após a enchente lá, o problema todo que teve. Depois disso, teve bastante diagnósticos por lá. Mas aqui também, só um caso. E o outro deles lá em Aracaju, lá em Sergipe, que eu passei um tempo lá, eu dava aula, tudo lá, o outro eu peguei lá. E, eu nunca peguei na minha rotina. Porque é bem raro. Eu fiz estágio com um doutor lá em São José dos Campos, que ele colecionava os casos raros, assim, ele colecionava. E aí ele tinha pegado uma vez, mas ele também já tinha uns 20 anos de carreira. E aí ele tinha um lá. Ano passado eu peguei no aprimoramento. Você pegou? Fez um procedimento cirúrgico e tudo, mas a paciente se recuperou super bem. Ah, que bom. Foi melhor que eu, foi mais rápido. Mais rápido, você viu? E se você pudesse olhar, assim, essas oportunidades de especialização, Sander, como você enxerga isso hoje? Olha, pra falar a verdade, assim, eu vejo tem 2 lados, né? A gente tem um problema assim, ao meu ver, né, uma quantidade muito grande de cursos. Isso deu, assim, uma esvaziada no currículo, digamos assim. Então, na época, não sem comparar nem nada, né? Eu acho que devia ser tão completo quanto era antes, mas com essa história de não ter tanta especialização e tudo mais e tal, tinha que fazer tudo, né? A gente ainda se forma com quem escolhe a área, se vai para grandes, vai para suínos, se vai para produção, reprodução de grandes animais, né? Sim. Avicultura e tudo mais. A gente tem uma gama bem grande aí de ramos, né, diferentes aí dentro da veterinária, né? Mas com esse, assim, quantidade nem sempre é qualidade, né? Sim. Então os cursos caíram um pouco de qualidade, a gente percebe que o pessoal sai um pouco mais cru aí da faculdade, né, comparando aí alguns anos antes. E aí acaba, entre aspas, também sendo forçado a ter que se especializar. Sim. É legal, é bom. Assim, os tratamentos melhoraram muito. Antigamente a gente fazia muita coisa no escuro porque a gente não tinha exames tão apurados como a gente tem hoje, mesmo na parte de hematologia,
bioquímica, ó, exame hormonal. Você fazia em laboratório humano, que aceitava fazer porque não podia, era fora da lei, aí contra a lei, né? E alguns topavam fazer, mas não raridade. E é diferente, né, as referências para você fazer As também. diferenças, assim, a própria fisiologia, tudo isso, a gente não tinha nem acesso. Um ou outro que tinha algum livro, alguma coisa, né? Não tinha internet para você buscar informação ainda. Eu sou de antes do Orkut ainda. Nossa época não existia o Google. Não, Hotmail tava começando a aparecer ainda. Não tinha nem internet, não. Internet de escada. Tinha pra você pesquisar, na faculdade tinha 2 computadores lá que era só para digitar e imprimir. Era tudo trabalho na mão mesmo. Escrita. Comecei a pegar, né, no segundo ano da faculdade que começou a aparecer a internet, mas era tudo discado ainda. Você sabe que eu tava falando com a estagiária essa semana. Aí eu falei, e olha que eu não sou velha, né? Tipo assim. Chamou de velho. Não tô te chamando de velha. Eu falo assim, De outra geração, né? mas é tipo assim, não é uma geração tão distante, uma geração próxima. Mas na minha época a gente já fazia. A gente ainda usava caderno. Né? Os professores ainda escreviam na lousa. A gente usava assim no notebook, usava giz. Na faculdade era giz. Assim, tinha professor que usava o Datashow, mas tinha professor que usava o giz, a gente anotava tudo no caderno. Hoje, eles só usam tablet, tá? Ninguém mais usa caderno. Porque é muito mais fácil, porque eles já encontram o arquivo que eles querem, eles só procuram o nome da palavra que eles querem lá, já acham o arquivo. Só que também tem um problema dessa geração, né? Que eles sabem mexer muito em internet, mas às vezes não sabem mexer no básico. Eles não sabem mexer no Word direito. Eles não sabem fazer uma planilha no Excel. Porque eles ficam tudo internet. E aí a gente tem mais um desafio que tá chegando aí, que é a inteligência artificial. Que assim, é pegar agora testar o nosso conhecimento o tempo todo, né? Então o tutor às vezes chega lá dentro do nosso consultório e ele já fala assim, eu já sei o que o meu paciente tem, ele tem isso, e que tratamento que você vai entrar. E você passa o tratamento e ele fala, tá, mas aqui na internet falou que era assim que tinha que fazer o tratamento. Então assim, você é questionado o tempo todo por uma inteligência artificial, né? Esses dias uma colega compartilhou lá um áudio de um tutor pedindo para ela descontar o valor da consulta, porque ele chegou lá e já sabia o que o cachorro tinha, que tinha visto no chat GPT, no Google e tal. E aí, não precisa da consulta, eu vou conversar para falar para você e você falar para mim o que eu já sei e tal. Mas eu passei por uma situação dessa e ainda nem tinha o chat GPT, tá? Eu peguei de madrugada, gente. A gente vai falar sobre plantão também daqui a pouco. Os plantões da vida aí. Mas eu tava lá no plantão, meia-noite. Aí chega um casal com um gatinho obstruído. Obstruído porque não tá conseguindo fazer xixi. Ai, ruptura diafragmática. Mas tem correr com a cirurgia, tudo meio que ao mesmo tempo. Foi o pulmão e o diafragma, por exemplo, fratura de costela. Esse paciente aí é um paciente crítico. Esse daí o cirurgião hora antes de entrar dentro do centro cirúrgico, porque realmente é complicado. Assim, eu acho mesmo, muitas vezes ainda o desafio, como ela falou, né? Lidar com o tutor, tudo, a ansiedade, tudo e tal. E muitas vezes até a impaciência, assim, não resolveu, eu quero levar para outro lugar. E aí quero tudo que você fez, o prontuário e todo, não tem nem o resultado dos exames ainda. Se resolveu levar para outro lugar. Essa história também de pessoal, geralmente pacientes mais críticos, né? Sair, já passou por 3, 4 veterinários e aí vem aquela cobrança em si de... Você tem que resolver. Você resolve e tudo mais. Isso acaba sendo um empecilho grande. É porque às vezes o tutor não quer escutar a verdade. E isso é muito complicado. Porque geralmente esses pacientes que vêm quicando, assim, de vários veterinários, é porque ele não quer escutar a verdade do veterinário. Ele quer escutar a verdade dele. Ele quer procurar alguém que exatamente, que ele ouça o que ele quer na verdade dele. E aí chega pra você já descarregando toda aquela carga emocional, né? De, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, e nada resolve, você tem que resolver, né? E aí você já chega com aquela pressão de falar, nossa, cara, já passou. E aí eles dão vontade de falar assim, vai pro próximo. Brincadeira. A gente resolve, a gente pega e fala, não,
Senta, conversa com o tutor, fala, ó, eu acho que um bom diálogo com os tutores é fundamental, né, de explicar, falar da importância de cada exame. Nenhum exame substitui o outro, então não é porque você fez um exame de sangue que você não vai fazer um ultrassom, que você não vai fazer um raio-x, que você não vai precisar, às vezes, fazer uma tomografia ou alguns outros exames específicos. Precisa, às vezes, de vários exames até a gente fechar um diagnóstico. E é lógico, às vezes o paciente não tem uma coisa só. A gente tem doenças que faz o exame e não tem conclusão, por exemplo. O próprio botulismo lá, por exemplo. Botulismo. Tipo, é caso de botulismo, o cara, ele parou de andar, não tá andando, faz raio-x de radiografia da coluna, faz ultrassom, a gente pesquisa exame de sangue, nem sempre tem alteração que fecha o diagnóstico. Na verdade, não tem, né? O exame É específico. muito mais clínico. Fazer cultura das fezes, e aí vai demorar 7, 10 dias para ficar pronto, para você ter o resultado. Ou fazer... E nesse tempo, o paciente já tá melhorando. Aí você tem que ir tratado uma vez e vai falar com o tutor, eu preciso diferenciar. Ele não fala pra mim, por exemplo, você tá com botulismo porque ele caiu, ou sei lá, né? Teve algum trauma na coluna, principalmente os errantes. Hoje em dia é mais comum em cão que tem acesso à rua, né? Ele não sabe se teve trauma, se não teve. E aí a gente tem problema. O botulismo, para quem não conhece, ela é uma bactéria geralmente de comida podre, tá? Então, Em decomposição. em decomposição. Então, às vezes, aquele, igual o Sander falou, paciente que vai pra rua, fuçou num lixo, comeu um animal que tava ali em decomposição, desenvolve, aí chega, para de andar, o tutor fica desesperado, fala, não, foi atropelado, caiu de algum lugar, e até você fechar o diagnóstico, às vezes demora um tempo. A gente teve um caso recente, lembra? E aí a gente pediu raio-x, porque o tutor também tinha ido pra rua, e aí não tava andando, chegou, e aí o Sander foi fazer o raio-x, o Sander bateu o olho e fez assim, botulismo. Não tem nada aqui, não. No rabo do pai. Aí a tutora, aí a gente, ele fuçou ali, ele comeu o lixo da minha irmã essa semana. Eu falei, então aí já fechamos o diagnóstico. O que você acha, Sander, que além dessa mudança da tecnologia, né, dessas coisas boas que a geração tá trazendo aí, né, os anos estão passando e estão melhorando, né? Você acha que os jovens de hoje serão melhores do que os veterinários mais antigos? Ou você acha que é muito pessoal essa pergunta? Time. Não, acho que depende um pouco tanto do ponto de vista, né? Uhum. Vai da experiência de cada um, do interesse de cada um, né? A gente tem aí, como eu falo, tem o caso da Ana mesmo, tem pouco tempo de formada, e a gente vê a dedicação, o interesse de estar estudando, estar se atualizando. Hoje em dia a gente tem uma gama muito maior de ofertas, né? No meu tempo você fala que você vou mandar para o endocrinologista um cachorro. Não existia, não existia, não tinha isso. Endocrinologista, veterinário, um cão, um gato, o meu gato vai no endócrino porque ele tem diabetes. Para fechar o diagnóstico de diabetes de felino 20 anos atrás, fazer frutosamina, por exemplo, quase nenhum lugar fazia. Há 20 anos atrás, aqui em Campinas, a gente tinha um laboratório veterinário. Hoje em dia a gente tem mais de 10. Acho que até mais bem mais de 10. Cada dia mais tá abrindo. Hoje é um negócio do futuro, né? Os laboratórios. O mercado é grande. Hoje em dia, na verdade, hoje é da atualidade, assim, né? Já tá bem mais atual, assim. O mercado é grande, a gente tem vários equipamentos dentro de um laboratório de análise clínica hoje que é tudo especializado em veterinária. Faz mais de uma espécie, desde réptil, ave, tudo. Tudo já com... Aí você seleciona a espécie que você vai fazer o exame, ele faz tudo. Nem todos, né, dispensam o ser humano ali, né, o veterinário que vai fazer, vai confirmar se tá certo, se não tá, se tá bem diluída. A amostra, por exemplo, bem homogeneizada, tudo mais. Mas a gente tem uma gama bem maior, né, de ofertas. Daí, assim, aí mesmo por esse advento, a gente tem tratamentos bem melhores aí hoje em dia do que uma oferta de tratamento mais, como fala assim, mais direcionados, né, para patologia que o cão, o nosso paciente aí, no caso tem o cão, o gato e tal, que seja que tenha, né, que ele tem. Dá pra ver até pela perspectiva de vida, né, que antigamente os animais aí, os cães de grande porte, viviam uma média de 8 anos, né? E que eu acho que também pode melhorar, já melhorou bastante, mas a conscientização do tutor mesmo.
É isso que eu ia falar com você. Como as pessoas enxergavam os animais, né, há 25 anos atrás e como elas enxergam os animais hoje. Gato, antigamente, um tempo atrás, logo que eu saí da faculdade, dificilmente tinha um gato dentro de casa. Assim, proporcionalmente falando, né? O gato o pessoal ficava na rua, na garagem, você punha comida, punha água e ficava vida livre, digamos assim, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem uma gama aí, vários pacientes que ficam dentro de casa, você tem gente com 4, 5 gatos que ficam dentro de casa, né? Moram, né? Estão acolhidos já desde de que nasceram. Antigamente não era bem assim, né? A gente ainda tem várias, né? Que o pessoal ainda trata solto e tal, mas assim, esse pool aí vai, digamos assim, de pacientes domesticados, realmente domesticados, aumentou bastante. De felinos aí, no caso, né? E os cães também, né? Antigamente vocês viam raça, víamos mais raças de grande porte, igual Doberman. Na sua época devia atender várias, né? Eu tava falando com uma colega, que trabalha no primeiro hospital aqui de Campinas, né? E ela falou assim, Lara, as baias são enormes. Porque quando o hospital abriu, isso também há 20, 25 anos atrás, cachorros de pequeno porte eram poucos. Então, assim, a maioria eram cachorros grandes. Era cão de guarda, né? Era o cão pra tomar conta, a maioria deles. Era pastor alemão, dog alemão, a Doberman, boxer, tinha muito, quase não vê mais. Boxer é uma raça tão boa, né? Eles têm uns probleminhas de saúde aí, mas assim, se a gente for pensar em questão de... Fila. Nossa, fila. Eu atendi um fila na minha vida. 7 anos de formada, eu atendi um fila. Que era de um padre. E ele era velhinho. Pastor a gente ainda vê numa rotina. Pastor, Golden, Labrador. Que já não... Agora. É que sempre tem os da moda aí. a gente pensando em grande porte, que já não é grande, né? Se a gente for... não é gigante. Antigamente você atendia mais gigantes e grandes. Hoje a gente atende muito poucos grandes. Médio. Todos médios para pequenos. Pitbull pra baixo, pitch. Assim, rotina. Shih Tzu, Spitz, Maltese, Yorkshire. Padrões. Mas por quê? Tudo, né? Mas exatamente porque as pessoas hoje moram em apartamento, então precisam casas menores, precisam de espaços menores. De casa mesmo também, né? De companhia, E hoje os cachorros vão pro shopping, eles vão viajar. Minha mãe trabalha em Minas, né? Trabalhou com pousada há muitos anos. E aí ela fala, os turistas que vão lá não levam mais os filhos, são os cachorros. Eu tinha um pessoal que tava comentando esses dias que esses, tipo, lá de idoso, coisa assim, tinha que ter pro cachorro junto. Pro idoso ir e não ter que doar o cão, tudo e tal, porque ou levar pra casa do filho e tal, vai ter que pôr o idoso numa casa de repouso, por exemplo, né, coisa assim. E geralmente não tem pro animal junto, né, tem que levar... E a gente já falou eu já até falei em outros podcasts sobre essa relação interpessoal com os animais, e para os idosos é importante o contato com os bichinhos, né? Porque eles já estão numa fase solitária, os filhos casam, vão embora, e aí eles acabam... Deixa o cachorro pra eles. Deixa o cachorro pra eles, que é de herança. Mas assim, eles têm eles têm o cuidado com aquele bichinho, né? Antigamente os idosos não tinham essa cabeça, tá? Que eu lembro lá, minha avó, quando tinha os cachorros, não, era cachorro de quintal, de guarda. Hoje não. Hoje o gato da minha avó dorme na cama com ela, com meu avô. Uma coisa que eu nunca imaginei ver. Né? Mas é o que eu lembro que eu te falei, a gente, né, cheguei a comentar. A primeira vez que eu ofereci, o cara deu risada. Falou, não, mas vai fazer exame de sangue do cachorro. Hoje em dia o pessoal já chega pedindo, né? Eles cobram, mas não vai fazer nenhum exame? Como é que você sabe que ele tem? Alguns já têm essa consciência também, né? Até aí, assim, essa valorização também ajudou bastante aí no decorrer do tratamento, na expectativa de vida, toda a gente não... Muitas vezes eu não conseguia fazer o tratamento que precisava porque o pessoal não valorizava tanto aí esse lado de companhia, de humanização do cão como tem hoje em dia, né? De olhar o bicho com empatia, né? Tudo, né? Entender que o bicho sente dor. Vocês devem ver lá na internação, tem cachorro que não fica sozinho. Não. São humanizados que ele não fica sozinho. Você deixa ele internado, sai de lá e começa a gritar. Tem que ficar no colo. Estressado, tem que ficar com ele, alguém tem que ficar com ele, né? Tem uma ansiedade de separação, assim, que
cria esse apego. E às vezes tem cadelinha que emprenha, mas ela tá tão acostumada a ser filha que ela nega os filhotes. Vocês já viram isso? Eu já peguei cadela que assim, é muito apegada com o dono, aí o dono fala, eu quero uma ninhada, porque eu quero mais um filhotinho dela e tal. E aí, quando ela tem os filhotinhos, ela não quer, ela fica com ciúme, porque ela é como se dividisse a atenção. Nem o instinto materno dela consegue se desenvolver, porque ela é tão apegada com o dono que ela não consegue ser mãe. Ela só consegue ser filha. Mas assim, o que a gente falou aqui muito é sobre essa questão mesmo dessa mudança, né? Foi muito legal esse nosso bate-papo aqui, de trazer você, Sander, com uma experiência aí vasta na veterinária. Um cara que eu aprendo diariamente, assim. A gente adora o Sander, a gente já tá numa parceria. Desde quando eu comecei a fazer plantão, a gente se conheceu. Então o Sander já me salvou muitos plantões aí de desespero. Eu, Sander, preciso de um ultrassom que me ajuda, socorro. E aprendo diariamente. E a Ana foi minha estagiária, né? Voltou aí trabalhar comigo. Também é um prazer compartilhar informação, aprender com vocês, porque a gente aprende, né? Com todos os dias, um com o outro. Sim. Agradeço por vocês terem aceitado o meu convite, de terem vindo aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa relação. Espero que o público aí de casa tenham gostado desse episódio. Foi muito legal esse podcast, trazer vocês aqui, trazer um mix aí de passado com presente, né? Mostrar aí como que vai ser o futuro, que a gente ainda não sabe, mas a gente já imagina que não vai ser tão fácil. E falar pra vocês, tutores, continuem cuidando dos seus pets, que vocês precisarem, conte com a gente lá na Bem Mais Pet. Vão encontrar a Ana, vão encontrar o Sander. E deixem suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, dicas para os nossos próximos podcasts. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Bem mais pode ajuda os tutores sempre atentos e cheios de amor e carinho pelos bichinhos. Sempre com a Bem Mais Pet tudo fica mais tranquilo. Vem com a gente na